Mas a hora que essa imagem de Cristo for formado dentro de você, tua agenda não vale nada. Aí Deus pega o pastor Isaor, leva para o Japão e vocês ficam reclamando aqui. Leva lá para o outro lado do mundo, vocês ficam reclamando aqui. Por quê? Porque a agenda não é mais a minha, é o Espírito Santo que decide por mim, é Ele que me conduz, é Ele que vai me levar para o lugar que quer. Assim vai acontecer com você. Até onde você está relutando, até onde você está fazendo do seu jeito, até onde você está agindo dos seus pensamentos, a que a tua alma, a tua carne quer. Mas a hora que essa imagem de Cristo for formada dentro de você, as coisas vão ser diferentes. E nessa noite eu gostaria de deixar mais um pensamento. Os irmãos que têm nos acompanhado, outros estão chegando agora. Eu estou pregando uma série, eu poderia chamar de um seminário sobre a quarta dimensão. E hoje eu já estou na 12ª ministração. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos, abrindo o seu coração. Eu tenho falado para vocês, essas ministrações aqui, elas são bem profundas. E é preciso que você escute pelo menos umas 3 vezes aquilo que eu estarei compartilhando aqui. Isso vai fazer diferente na sua vida. Eu tenho meditado muito nessas passagens, para que eu possa estar compartilhando com os irmãos. Eu falei na última ministração aqui sobre a oração dentro da quarta dimensão. Hoje eu poderia colocar como subtítulo a imagem e semelhança de Deus. O homem espiritual. Então você pode assistir também pelo YouTube. Nós teremos ali, está toda uma página de todas as ministrações. Depois que eu parar de ministrar para vocês, eu vou voltar a ouvir tudo aquilo que eu já preguei aqui. Eu sei que Deus vai acrescentar mais e mais. Há um texto da palavra do Senhor que está em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 até o 28, bem conhecida, mas eu sempre falo, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você estuda, você vai tirando pérolas, tesouros, que estão escondidos a palavra de Deus. A palavra do Senhor é um tesouro que nós temos que buscar esta revelação. Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou-lhes e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam. Por essa palavra que o Senhor revelou no meu espírito, e que eu possa transmitir, Senhor, muito mais, de uma maneira muito clara, para que teu filho cresça, desenvolva, aprenda e pratique a tua palavra. Eu amarro tudo aquilo que o adversário poderia usar para tentar roubar, distrairmos desta palavra, como toda a tua palavra, e lançamos de Cristo ordenar toda e qualquer força contrária, e nunca mais volte. Queremos somente a presença do Senhor. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Pai, eu digo continuamente, a tua palavra é rica, poderosa, jamais perderá. Traga luz aos nossos corações. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, comunicar, a palavra comunicar significa tornar comum aquele pensamento. Essa é uma das preocupações minhas cada vez que eu subo aqui. Eu sei que a palavra do Senhor ela é muito rica, ela é muito profunda, ela é eficaz. Então a palavra comunicação é você tornar comum aquele pensamento. O maior elogio que um pregador poderia receber é dizendo assim: olha,
irmão, irmã que está ministrando, eu entendi a tua palavra, eu entendi essa mensagem. Alguém dizer para você que entendeu essa mensagem, por uma mensagem simples, mas que foi entendida. Aquilo que é comum para mim, eu desejo que seja também comum para vocês. Esta é sempre a minha preocupação. É transmitir um pensamento que você possa entender, que seja aquilo que é comum para mim, que seja para você, para que nós possamos crescer. Então estou aqui ministrando hoje a 12ª mensagem sobre o homem espiritual. E eu tenho pelo menos mais umas 5 para ministrar. De tudo aquilo que eu tenho aprendido da parte do Senhor, eu quero ministrar a vocês. Eu acho muito profundo. Eu estava conversando com a Nilzete, eu digo, olha, eu tenho umas revelações aqui. Algumas que Deus tem falado no meu espírito. Eu não sei até onde que eu vou continuar falando, entendendo. Porque eu sei que aquilo que você não consegue discernir, aquilo que você não consegue entender, muitas vezes a profundidade da palavra do Senhor. E nós aprendemos muitas vezes meia verdade e não a verdade na totalidade. E quando você recebe a verdade, aquilo muitas vezes nos choca. Então nós devemos estar cada vez mais se aprofundando e cada vez mais nós temos que ruminar a palavra do Senhor. O texto diz assim, que disse Deus, façamos o homem à imagem e à semelhança. É o que está aqui em Gênesis 1:26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus fala para que o homem dominasse sobre todas as coisas. Quem disse? Foi Deus, Ele que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É sobre essas duas coisas que eu quero falar com você. O que é imagem e o que é semelhança? Quando isto está em nós, a imagem e semelhança, se você tem o discernimento, nós falamos muitas vezes, mas eu sou imagem e semelhança de Deus, somente imaginando a figura de Deus. Mas esta imagem e semelhança, quando ela desce para o teu interior, quando você tem consciência daquilo que é a imagem, a semelhança, isso vai fazer com que você governe, isso vai fazer com que você domine sobre todas as coisas. Quando Deus diz, façamos a nossa imagem e semelhança, e eles governam, eles dominam. Muitas vezes você só tem a consciência da imagem e semelhança, mas você muitas vezes não está dominando, não está governando, não está desfrutando daquilo que Deus diz. E o Senhor fala, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre todos aqueles que rastejam. Este governo é domínio, resultado. Todo o governo, o domínio é resultado daquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz assim, Gênesis 1:27, então Deus criou o homem, a sua imagem. E a imagem de Deus criou, homem e mulher o criou. Então no versículo 26 fala que Deus criou a imagem e semelhança. Nesse 27 que diz que Deus criou a imagem. Então nós vamos focar um pouquinho nisto. O texto diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Esta é uma declaração que mostra o plural. Mostra que a Trindade, façamos. Então está falando aqui do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele está falando no plural, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então aqui ele fala sobre o que? Deus Pai, ele está falando aqui sobre o Deus Filho, está falando sobre o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. O 27 diz, então Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, homem e mulher o criou. Quando a Bíblia diz a sua imagem, é uma declaração que mostra o singular. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, semelhança, é plural. Quando ele diz assim aqui no 27, façamos a sua imagem, ele está falando aqui no singular, a sua imagem, e não as imagens deles. Por que Deus fala, façamos a imagem? Porque se refere somente à imagem. Ele está se referindo à pessoa da Trindade? Não das 3 pessoas da Trindade, mas está se referindo apenas de uma pessoa. Esta pessoa da Trindade que ele está se referindo quando diz, façamos o homem à imagem.
Ele está se referindo à única pessoa. Quem é essa pessoa? Está referindo a Jesus. Então nós temos a imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho, mas nós temos a imagem apenas de Cristo Jesus. Semelhança é quando você vai fazer uma exegese. Quando você estuda a exegese no hebraico, o hebraico antigo, mais profundo, você vai fazer ali uma exegese. Então a semelhança é um aspecto externo. Semelhança é um aspecto externo. Imagem é um aspecto interno. Na realidade eu nem quero pregar hoje, eu quero ensinar vocês. É importante o que eu estou falando aqui. É muito importante. Eu não quero nem pregar, eu quero ensinar você. Então a semelhança é um aspecto externo. A imagem é um aspecto interno dentro de nós. Quando você tem, por exemplo, uma casa, olha, você vai descrevendo o aspecto daquela casa. Por exemplo, eu tive o privilégio de estar na Inglaterra. Você começa a olhar o aspecto das casas, todas elas são assim, uma parecia igual a outra. Todos tijolinhos à vista, assim, então você vê o aspecto, todas elas são semelhantes uma à outra. Elas parecem iguais uma à outra. Você olha, isso é semelhança. Então a palavra semelhança no hebraico quer dizer manufaturar. Manufaturar, ou seja, produzir. O homem foi feito produzido, o homem foi feito, o homem foi produzido, manufaturado à semelhança de Deus. Então nós somos feitos à semelhança de Deus. Deus não disse, haja o homem. Deus não disse, como ele disse para os animais, né? Haja luz, haja os animais. Ele diz assim, né? Ele diz assim, façamos o homem. Então ele fala o homem. Deus não disse haja o homem. Deus diz, ele fez o homem. Ele criou cada um de nós com detalhe. Quando se diz que o homem foi feito à semelhança de Deus, isto nos ajuda a perceber. Por exemplo, se eu falo, eu e você somos a semelhança de Deus. Quando nós falamos sobre a cabeça, sobre os braços, sobre as pernas, sobre o corpo, sobre a mão, a Bíblia diz, nós não temos dificuldade alguma. Se Deus está com suas mãos sobre mim, sobre você, nós não temos dificuldade nenhuma de entender. Por isso que a Bíblia não tem dificuldade, você não tem dificuldade de ler a palavra, quando diz assim, Deus estendeu as mãos sobre mim. Os seus pés são semelhantes como bronze polido. Porque está falando sobre a semelhança de Deus. Quando nós estudamos a imagem, isso é um aspecto interior. O homem foi criado. A palavra criado no hebraico significa o homem foi criado, montado de uma forma. É muito importante isso. Sempre tendo Deus como sujeito. Nós vemos aqui sempre tendo Deus como sujeito. Deus criou o homem conforme a sua imagem. Deus fez, manufaturou o homem à imagem da Trindade. Deus criou o homem à imagem do seu Filho. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Eu creio que você precisa entender isso aqui. A diferença entre a semelhança e a imagem. É isso aí que eu quero compartilhar com os irmãos. Paulo, ele descreve de uma maneira muito clara isso aqui. Quando você lê em Romanos 8:29... Romanos 8:29 diz assim, porque os que propriamente conheceu também o predestinou, para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está ensinando a igreja de Romano, olha, predestinou para que vocês sejam conforme a imagem de Cristo. Que você, no seu interior, quando fala imagem, está falando sempre do teu interior. Dentro de você, você vai tendo a forma da imagem de Cristo. Então, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejais o primogênito. E a imagem é algo interno, a semelhança é algo externo. Quero que você grave. Qual é o objetivo? Para que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. Você sabe que quando Jesus nasceu aqui na terra, Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o único filho. Então quando Jesus veio para a terra, Ele era o único filho. Então Ele era o unigênito.
Se você tem somente um filho, você não tem um primogênito, você tem um unigênito. Quando Jesus veio neste mundo, ele era um unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Só que Paulo está dizendo, quando você tem um único filho, você tem um filho unigênito. Quando você tem mais filho, aí sim, esse unigênito se passa o primogênito. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. O texto diz, a fim de que para ser primogênito. Então ele não é mais o unigênito. Agora Jesus, ele é o primogênito. Agora Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. É muito importante você entender isso. Daquilo que eu quero falar mais adiante. Aparentemente você já tinha tudo isso, mas eu vou mexer com você essa noite aqui. Então quando Jesus se entregou aqui na terra, ele veio como unigênito. Quando ele foi para o céu, ele subiu como primogênito. Por quê? Porque ele deixou muitos irmãos aqui. E eu e você, nós temos um único Pai, que é o nosso Deus, e nós somos irmão de Cristo Jesus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Então agora ele veio como unigênito, ele subiu como o primogênito. E por isso que Paulo diz que nós somos predestinados para que nós sejamos a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Então, por que nós somos irmãos? Se você entende que você é irmão de Jesus, significa que você desfruta de tudo aquilo que como herdeiro, como co-herdeiro de Cristo Jesus. Isto é simplesmente maravilhoso para mim e para você. Você sabendo que você é co-herdeiro, que você é irmão de Cristo Jesus, que nós temos um Pai. Por isso que Paulo, porque Deus previamente o conheceu também, o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Então façamos aqui, fomos predestinados para ser imagem de Jesus. Nós não fomos para ser a semelhança de Deus, predestinado, mas nós somos predestinados para ser a imagem de Jesus. Mas como imagem de Jesus? Olha o que está escrito em Gálatas 4:19. Olha o que Paulo escreve em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, meus filhinhos. Ele estava orando aqui, para que de quem de novo sinto dores de parto. Dor de parto, você está gerando, você gerou uma criança, a mulher gerou uma criança, e essa criança ela vai nascer. E essa criança, a expectativa, o desejo que essa criança nasce perfeitamente. Então essa criança foi gerada no ventre dessa mãe. E Paulo estava dizendo, se filhinho de quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então a imagem dele precisa ser formado dentro de nós. Enquanto isso não acontecer com uma dor de parto, isso quer dizer que não acontece num piscar de olho. Eu aceitei Jesus, eu já sou imagem dele. É isso que eu quero que você vai entender hoje. É algo que vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai se formando, vai forjando, vai formatando dentro de você, que você é a imagem. Paulo está dizendo, eu estou sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja isto. Fomos predestinados para a imagem de Cristo, seja em nós. Só que ela não é instantaneamente. Que muitas vezes nós achamos, não é instantânea, não. A imagem é formada em nós. Olha, a palavra forma aqui é imagem. Quando fala Paulo formado, a imagem. Isso é algo que quando você entender esse princípio, eu declaro e eu sei que a tua vida nunca mais vai ser a mesma que você vivia. Muitas vezes nós falamos somos imagem e semelhança apenas dizendo que nós somos igual a Ele. Mas muitas vezes nós não fomos formados dentro de nós. Nem todo cristão ainda é formado, tem esse formato dentro dele.
vivendo realmente a imagem de Cristo. Esse texto mostra que a imagem de Cristo em nós é um processo. É um processo produzido pela palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu medito a palavra, quanto mais eu começo a andar em cima dessa palavra, quanto mais eu começo a declarar e viver essa palavra, eu estou formando a imagem de Cristo dentro de mim. Porque Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Então, quanto mais você cresce, você vai vivendo, praticando, aprendendo e pondo em prática esta palavra, os ensinamentos, os princípios de Deus, automaticamente você vai forjando dentro de você essa imagem. Por isso que Paulo diz: eu estou sentindo dores de parto, para que essa imagem de Cristo seja feita dentro de vocês, que seja criado dentro de cada um de vós. Quando nós entendermos esse princípio, a sua vida, você vai ver, você vai começar a crescer em graça e conhecimento. Porque muitas vezes o diabo tem colocado na mente das pessoas que você não atinge, os milagres, os sinais não acontecem porque você é pecador. Então no Novo Testamento nós fomos purificados do pecado herdado de Adão. Purificado por como? Pelo sangue de Jesus. Você sabe disso, que Deus não perdoou o pecado de Adão? Você sabe por que Deus não perdoou o pecado de Adão? Porque o pecado de Adão não tem perdão. Mas Deus não poderia. É simples assim, não tem perdão. Porque se tivesse perdão, Deus teria perdoado. Por que então, pastor, que Deus não perdoou Adão? Porque no reino de Deus existe leis. No reino de Deus existe regras. E nós precisamos andar nas regras, nas leis. Porque o que a lei dizia? Deus falou: olha, se vocês pecar, falou para Adão, se vocês comerem o fruto da árvore, certamente morrerão. Essa era a lei. Então no reino de Deus existem leis também, que nós não podemos esquecer, e precisamos entender. Deus tinha falado, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Se Adão pecou, Deus não perdoará. Ele tinha que morrer o dia que ele comesse do fruto, era a lei. Se você comer, você vai morrer. É uma lei que Deus criou. Aí ele transgrediu essa lei e ele, espiritualmente, ele morreu. Foi separado de Deus. Deus tinha falado, Deus tinha dado uma norma, uma lei, um estatuto. Se você pecar, você vai morrer. Se Deus matasse Adão, Adão seria punido. Deus era o juízo de Deus sobre ele. Então Deus expulsou ele do jardim, ele e Eva. Porque se Deus matasse, Deus traria juízo. Então Deus tinha que resolver o problema de Adão. Não perdoado. Então o pecado de Adão não tem perdão. Ele só pode ser purificado. Foi para isso que Jesus veio, para purificar o pecado de alguém. Só podia uma pessoa que não tivesse pecado. Somente uma pessoa poderia purificarmos de todos os nossos pecados. A única pessoa que tinha um sangue, que não tinha um sangue contaminado, era Jesus. Então Jesus foi ele que nos purificou de todos os seus pecados. Por isso em Gênesis Deus disse que qualquer descendente da mulher viria para lhe pisar. Ele disse que aquele descendente de mulher viria para pisar sobre a cabeça da serpente. Lá no Egito, quando estava acontecendo, Deus estava provando Moisés. E quando aquela vara se transformou numa cobra, e Deus falou assim: Moisés, pegue pela cauda da cobra. Todos nós sabemos, né? Eu fui bombeiro e eu sei que não é prudente você pegar pela cauda da cobra. Você precisa segurar pela cabeça dela, porque senão ela vai te morder, ela vai te picar.
Mas Deus falou para Moisés: olha, pegue pela cauda. Por mais que não é prudente. Em outras palavras, estava dizendo assim: é o meu filho Jesus que vai cuidar, que vai pisar na cabeça da serpente. Aquele que for gerado da mulher, é ele que vai pesar. Ali o Senhor já estava falando para o futuro, para aquilo que Jesus faria, aonde que ele veio para pisar sobre a cabeça de Satanás e seus demônios. E foi isso que aconteceu. Então o máximo que Satanás pode fazer para você é dar algumas rabadas, mas ele não tem poder, porque Jesus já pisou, já esmagou a sua cabeça. Amém? Então ele já nos perdoou, nós fomos purificados, fomos santificados. Então muitas vezes o diabo lança na nossa mente que o milagre não acontece, a resposta não acontece, a oração não é ouvida. Por quê? Porque nós somos pecador. E muitas vezes você parece que aceita normalmente essa palavra, que você é falho, que você é pecador, que você é isso, para que você não haja e não entenda, para que você não tenha a consciência de que dentro de você é a imagem e a semelhança do Senhor, mas você é a imagem de Cristo. Então o pecado que herdamos de Adão, o pecado singular, ele não tem perdão, mas tem que ser purificado. E foi para isso que Jesus veio, para nos purificar de todos os pecados, de todo o pecado. Então o que tem perdão são os pecados no plural. O pecado de Adão, que traria a morte eterna para todos nós, Jesus já pagou. Agora nós erramos, temos as transgressões, só que nós temos direito legal de nós tomarmos posse do pecado. Então quando do perdão, aliás, quando os pecados no plural tem perdão, quando o pecado no plural, os pecados no plural tem perdão, quando você admite, você admite que você errou, você admite que você falhou, você admite, então você vai, Deus nos purifica de todos os nossos pecados. Então muitas vezes nós temos ensinado, temos ministrado, ensinado as pessoas: você tem que fazer a confissão do teu pecado. E não é assim, a Bíblia não fala disso aí, confessar. A Bíblia fala que nós temos que admitir o nosso erro, admitir as nossas falhas. Isso faz toda a diferença. Confissão não existe na Bíblia, porque são pilares da Igreja Católica. Com todo o respeito, confissão são pilares da Igreja Católica, porque lá na Igreja Católica porque lá na Igreja Católica te perdoa, e não Cristo. Você sabia disso? Então você confessa lá, é a igreja que perdoa, não Cristo. Então quando nós erramos, transgredimos, nós precisamos admitir que nós erramos. Então muitos crentes tapados dizem: temos que confessar os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que nós temos que admitir. E quando você admite, você tem direito do perdão. Então eu preciso concordar que eu errei, que eu falhei, e pronto. Por que, pastor? Porque perdão não é conquista, perdão é herança. Eu vou jejuar, eu vou orar, vou tal, e vou confessar o meu pecado. Não. Você não conquista. O perdão é uma herança nossa. É uma herança. Quando se lê a história do filho pródigo, por que ele pediu herança? Quando você recebe herança, é quando você se torna uma pessoa adulta. Então se eu sou maduro, eu começo a desfrutar da herança. Mas se eu sou criança ainda, você desperdiçaria tudo. Se for criança, você não pode receber herança. Você só recebe herança quando você se torna adulto. Então, para que eu possa desfrutar da herança que eu tenho em Cristo Jesus, eu preciso ter maturidade espiritual.
Se enquanto você não tiver maturidade espiritual, você não consegue desfrutar da herança. No novo nascimento nós fomos purificados do pecado que herdamos de Adão. Por ser purificado do pecado, então nós entramos pela porta da salvação. Deus nos purificou, não existe mais condenação sobre nós. Agora nós entramos pela porta da salvação, porque nós temos a purificação. A Bíblia chama isso de vivificado. Nós fomos vivificados, nascer de novo, vivificado. O Espírito Santo vem habitar no meu espírito. Você nasceu de novo, você admitiu que errou, falhou, arrependeu-se de todas essas coisas, e agora você é uma nova criatura. Jesus purificou você, através do sangue dele na cruz do Calvário, porque o sangue que nos leva na presença do Pai. Então, como nós nascemos da água e do Espírito, podemos caminhar em Cristo Jesus, ao ser purificado pelo sangue de Cristo. Você já pode ver o reino de Deus. Você pode ver o reino de Deus, só que você não pode entrar. Como assim, pastor? Só podemos entrar no reino de Deus através da água e do Espírito. Só podemos entrar na porta do reino de Deus quando nós nascemos da água e nascemos do Espírito. Nesse ponto nós somos transformados na imagem do seu Filho Jesus. Por seguir, nós se tornamos herdeiro de Cristo. Olha, entenda aqui, eu sempre tenho recitado esse texto, Gálatas 4, 1 e 2. Paulo escrevendo aqui: ora, digo que, por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de servo ou escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado por Deus. Esse texto aqui é impressionante. Veja isso. Você é filho, você é herdeiro, você nasceu de novo, o Espírito Santo já habita em você. Mas pelo fato de você não ter imagem de Cristo formada dentro de você, você continua sendo uma criança. Você nasceu de novo, você é herdeiro, você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. Ele habita no teu espírito, todas as coisas perfeitas. Mas se de fato você não tiver a imagem de Cristo dentro de você, a forma de Cristo dentro de você, você continua ainda sendo criança. E criança você tem que alimentar com leite. Por mais que você tenha Deus como Pai, por mais que eu sou uma nova criatura, por mais que eu admiti os meus erros, por tudo, fui selado, tenho o penhor do Espírito Santo, mas se eu não tiver a imagem de Cristo for dentro de mim, eu continuo sendo uma criança. Eu estou agindo como escravo. Eu não desfruto da herança que Deus me deu. Por isso que tem muitas pessoas dentro da casa de Deus sofrendo, perecendo, passando por dificuldade. Precisa de tutores, de doente, enfermo, isso e aquilo. Por quê? Porque dentro dele ainda não foi formado, não foi forjado a imagem de Cristo. Sempre assim. Por isso que o texto que nós lemos em Romanos 8, 29, porque os que previamente conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então quando nós nascemos de novo, o pecado é purificado, o Espírito vem habitar no teu espírito, todo certo. Ele vem habitar no teu espírito, ou seja, a Bíblia diz no homem interior. Quando nós nascemos da água e do Espírito, o Espírito Santo habita sobre nós. Aquilo que está em Lucas. O Espírito do Senhor, eu fui ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para curar os enfermos, abrir os olhos do cego, o ouvido do surdo, o paralítico andar, os pobres. Jesus falou, vim. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim.
O Espírito Santo, ele habita sobre a água, ele paira sobre a água. Então, se você tem palavra, se você tem conhecimento, se essa palavra está dentro de você, o Espírito Santo de Deus vai estar ali pairando. E aí você declara a palavra, você libera a palavra, você confessa a palavra, o Espírito Santo de Deus se manifesta. É por isso que a água é um lugar de oração. Porque o Espírito Santo está. Onde o Espírito está, ali há liberdade. Então, nascer da água do Espírito, o Espírito Santo vem sobre você. Fomos revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a construir a imagem de Cristo dentro de nós. Em nosso espírito. A matéria-prima para construir a imagem de Cristo em nós se chama Palavra de Deus. Essa é a matéria-prima. Para que o Espírito venha construir a imagem de Cristo na minha vida, na sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Quando esta palavra for formada em você, então você se torna uma pessoa adulta. E aí você pisa sobre a garganta de Satanás, aí nenhuma arma forjada vai prosperar contra a tua vida, toda língua que se levantar contra você cairá em juízo. Aí você vive uma vida mais que vencedor, não só falando da boca para fora, mas viver apanhando do inimigo, não, agora sim. Por quê? Porque eu tenho a imagem de Cristo, ela está forjada, ela está dentro de mim. E aí nós somos mais que vencedor. Mas esta imagem tem que estar em você. Esta imagem formada, ela é fácil você transitar na quarta dimensão. Enquanto essa imagem forjada não estiver dentro de você, você está vivendo aqui na terceira dimensão. Mas quando esta imagem é formada dentro de você, que você vai criando, formando essa imagem, aí você começa a desfrutar das coisas maravilhosas que nós temos na quarta dimensão. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Mas quando essa imagem não for formada, então eu não passo de uma criança. Olha o que está escrito em João 21:18. Preste atenção aqui. Nós podemos tirar muitas pepitas preciosas desse texto. Aqui está falando sobre Pedro. Olha o que diz aqui. João 28:18 em diante. Em verdade, te digo que, quando era mais moço, te cingia a ti mesmo, e andava para onde querias. Mas, quando fores velho, entenderás as mãos, a outro te cingirá e levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que a morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. É claro que esse texto está se referindo à morte de Pedro. Ou seja, Pedro estava recebendo a palavra: Pedro, você só vai morrer quando você estiver bem velhinho. Vai acontecer muitas coisas na tua vida, mas não tema. Quando você estiver velho, você não tiver mais força. Aí quando alguém tiver, você vai ser preciso ser conduzido pelas pessoas. Você não vai nem ter, você vai ficar num tempo que você não vai ter nem força para trocar tua roupa. As pessoas vão te pegar pela mão, vão te conduzir, Por que Pedro? Pedro é um tipo sanguíneo. Toda pergunta, a resposta estava na língua dele, mesmo errado, ele respondia pelo grupo. Aquele tipo de pessoa sanguínea, ativo, para lá e para cá. Esse era o Pedrão. Então, quando ele é ativo, Jesus chega e fala para ele: olha, Pedro. Ele fazia acontecer, né? Pedro, o cara que fazia, na força, na alma mesmo, ele queria que as coisas acontecessem. E Jesus falando: Pedro, olha, vai chegar um momento que você não vai poder ser conduzido. A não ser que alguém vai pegar você pelo braço, vai trocar de roupa de você, vai dar banho em você, vai fazer isso e tal. E através disso você vai glorificar a mim, vai glorificar a Deus. Perfeito. Mas aqui podemos tirar algumas pepitas espiritual para nós. Mas vamos fazer como Paulo.
Quando você começa a ler as epístolas de Paulo, Paulo é o seguinte: ele pegava um texto ali, um versículo de Êxodo, ou de Deuteronômio, ele pegava uma parte de um salmo, ele pegava uma parte de Isaías, e ele dizia, está escrito. Ele pegava um pouquinho daqui, do outro livro, tá? Ele diz, está escrito. Aí os teólogos vão à loucura com essas coisas. Porque é um texto fora de contexto, é um pretexto, é isso aqui, né? Paulo fazia isso, ele pegava um texto aqui, uma parte aqui, meio versículo lá, e ele dizia assim, está escrito. Paulo estava fazendo como se faz uma coxa, um pedacinho de pano aqui, ele costurava aquilo e diz, está escrito. Paulo, nós sabemos que o homem era fera, mas esse texto aqui está dizendo o seguinte: agora que você é moço, você cinge, você se veste, você vai para onde você quiser, mas a hora que você for velho, você não se governa mais. O que você está falando, pastor? Quando a imagem de Cristo for formada em você, enquanto ela não for formada dentro do teu coração, dentro de você, você decide, você faz a tua agenda. Você vai aonde que você quiser. Hoje eu não vou no culto, hoje eu vou ficar aqui em casa. É a tua agenda. Hoje tem um trabalho dos homens, mas eu não vou. Hoje tem um trabalho das irmãs lá, mas eu vou ficar aqui, eu tenho muitas atividades. É a tua agenda, você decide. E eu faço isso, faço aquilo, eu não concordei com aquilo, eu não concordo com isso, falar aquilo e tal, eu não concordo. É a tua agenda. Você é novo, eu faço isso, faço aquilo, você decide o dia que vem, o dia que não vem, na oração, no jejum, é você que decide, você é jovem, você é novo, você decide. Mas quando, Jesus está dizendo, mas quando você, Pedro, aqui o texto está dizendo, quando você, Pedro, for velho, quando você for maduro, quando você for adulto espiritualmente, aí você não se manda mais. Aí o Espírito Santo pega você pelo braço, ele vai te conduzir ao lugar que você não queria ir, ele vai fazer as coisas que você não queria fazer, ele vai te conduzir para onde você não tem o que dizer mais nada. Enquanto você está agindo na tua razão, na sua filosofia, nos seus pensamentos, você está fazendo a tua agenda. Ainda não foi formado a imagem de Cristo dentro de você. Mas a hora que essa imagem de Cristo for formada dentro de você, tua agenda não vale nada. Aí Deus pega o pastor Isaor, leva para o Japão e vocês ficam reclamando aqui. Leva lá para o outro lado do mundo, vocês ficam reclamando aqui. Por quê? Porque a agenda não é mais a minha, é o Espírito Santo que decide por mim, é Ele que me conduz, é Ele que vai me levar para o lugar que quer. Assim vai acontecer com você. Até hoje você está relutando, até hoje você está fazendo do seu jeito, até hoje você está agindo dos seus pensamentos, a que a tua alma, a tua carne quer. Mas a hora que essa imagem de Cristo for formada dentro de você, as coisas vão ser diferentes. Porque o Espírito Santo de Deus que vai conduzir as nossas vidas, o Espírito Santo vai levar você aonde que você não queria ir. Ele vai fazer as coisas que você faça, aquilo que você não gosta de fazer. É do jeito dele, não do meu. O Espírito Santo começa a nos impelir, começa a nos levar a um lugar para o outro. Por quê? Esta submissão ao Espírito Santo, a Bíblia chama isso de maturidade. Maturidade. Por isso que Jesus diz assim: as palavras que eu digo para vocês, não digo de mim mesmo. Se eu estou trabalhando aqui, é porque meu pai está trabalhando lá. Porque meu pai que prescreve o que eu tenho que dizer. Jesus falou isso. Ele diz, estou fazendo aqui porque o Pai está dizendo. O que Ele prescreveu de mim, eu estou fazendo. A obra que eu estou fazendo aqui, é porque Ele quer que eu faça isso, que eu produza isso.
Eu estou sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Isso mesmo. Ah, Jesus, você parece uma vaquinha de presépio. É isso mesmo. Eu sou nas mãos do meu Pai assim. Ele me conduz, Ele que trabalhe, que me empilhe aonde quer que eu devo ir. Porque quando eu e você tiver essa imagem formada dentro de nós, é assim. Você não trabalha mais na sua agenda. Nós trabalhamos sob o princípio. Foi isso que Jesus está falando. Pedro, enquanto você é jovem, sanguíneo, responde pelo grupo, faz isso, aquilo, tudo bem. Mas vai chegar um momento, Pedro, que você não vai fazer mais isso. Você vai ser conduzido pelo braço. Você não vai conseguir se vestir por si próprio. Alguém vai cuidar de você. Alguém vai conduzir para você. Não tem isso, aquilo. Imagina uma esposa formatada dentro dela a imagem de Cristo, e o marido não tem conhecimento dessas coisas, se torna um peso na vida dessa mulher. Imagina um marido cheio da forma de Cristo, formado a forma de Cristo dentro dele, e essa mulher não entende nada, ela se torna um peso, um tropeço na vida deste homem, porque ela não entende. Porque todo dia na igreja, porque todo dia orando, porque todo dia isso, porque todo dia aquilo, por que tem que ir lá, por que tem que descansar, por que tem que fazer isso, por que tem? Eu sei que quando você ouve isso na terceira dimensão, parece que a pessoa que está chupando um limão mais azedo do que o próprio limão. Porque eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Eu não aceito isso. É isso aqui, é isso ali. Fica batendo a cabeça, fica questionando. Por quê? Porque está vivendo na terceira dimensão. Não formou a imagem de Cristo, não foi formada dentro dele ou dentro dela. Quando Deus falou, façamos a imagem, tanto no homem como na mulher. Mas chega um momento que eu e você alcançamos a maturidade. A imagem de Cristo está formada em nós. Por isso que Jesus disse assim: as aves têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Por quê? Porque as aves de manhã elas cantam, elas saem, procuram alimento, vão se alimentar o dia todo, voam de um lado para o outro, elas vão aonde que elas desejam ir. Mas chega a tarde, elas voltam para o ninho delas. As raposas a mesma coisa, elas saem, caçam, tal, faz, mas ao anoitecer, ela volta para o ninho dela. Jesus falou, porque ela tem o convívio. Mas o Filho do Homem não sabe onde inclinar a sua cabeça. Por quê? Porque o Espírito Santo está conduzindo ele. Ele não sabe aonde que ele vai estar amanhã ou depois. Se Deus vem e fala para você, como eu já vi muitos testemunhos, olha, você vai lá para o Espírito Santo, lá tem uma família assim, uma casa assim, e você vai dizer isso para aquela pessoa. Você vai em tal lugar, em outro país, e lá eu vou fazer isso por você, através da sua vida. Por quê? Porque agora você não pode marcar uma agenda, porque está sendo impelido pelo Espírito Santo de Deus. Porque você está formatado a imagem de Cristo dentro de você. Agora não é você que se manda, agora é o Espírito Santo de Deus que conduz você. Por isso que Jesus falou, eu não tenho onde inclinar a cabeça. É isso que está dizendo. Porque eu estou aqui numa missão, num propósito. Porque no momento que você tem a imagem de Cristo dentro de você, você começa a expressar. O Espírito Santo começa a expressar através dentro de cada um de nós. E ali você vai desfrutar da mansidão de Deus. Você começa a expressar, o Espírito Santo começa a expressar através da minha vida. Começa a operar sinais, maravilhas, coisas extraordinárias começam a acontecer nos cânticos, no louvor, na dança. Em tudo que nós fizermos, onde que nós estivermos. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Deus vai colocar a pessoa dentro de você, para você liberar uma palavra, ministrar sobre essa vida.
Por quê? Porque a partir desse momento, o homem interior passa a ter a imagem de Cristo. E nós passamos a pertencer inteiramente a Cristo. E a pessoa do Espírito Santo vai nos conduzindo. É o que Paulo fala aqui em Romanos 8:9, diz: porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne. Eu posso ouvir um amém aí? Ele diz: vós, porém, não está na carne, vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ter o Espírito de Cristo, que é, pastor? É o me apropriar dele, é segurar ele, é ser usado por ele. Quando o Espírito de Cristo vem em mim, quando nós nascemos de novo, somos novas criaturas, nascemos da água e do Espírito, então o Espírito de Cristo vem em mim, e ali começa um processo dentro da minha vida, dentro do meu interior, do meu espírito, e as vai formando a imagem de Cristo. Ah, mas eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro, eu sou mais que vencedor, mas enquanto essa imagem de Cristo não for formada dentro de você, por isso que Paulo diz: olha, estou sentindo dores de parto, para que a imagem de Cristo seja formada dentro de vós. E aí o Espírito Santo nos domina, quando Ele habita em nós. Todas as pessoas que crerem que Jesus, crer em Jesus, admitir os seus pecados, elas são salvas. O Espírito Santo vem sobre ela. A Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Só que ainda não tem imagem de Cristo formada dentro dela, porque ela não tem maturidade. Só que ela está vendo o reino, mas ainda não consegue entrar no reino, desfrutar do reino, não consegue trazer a existência, não consegue trazer a paz, a alegria, a felicidade, a cura, as coisas que estão no reino de Deus. Para a hora que essa imagem de Cristo estiver formada dentro de nós, você vive numa outra dimensão, de manifestação de sinais, de maravilha, de prodígio, de coisas sobrenaturais acontecendo, porque senão chegará um tempo que você vai ser ferido, machucado, e você desiste e se torna um juiz frustrado, e só fica acusando as pessoas, só fica falando, e você muitas vezes vai se sentir um mestre mor, mas as pessoas não há mudança, não há transformação naquilo que você diz, naquilo que você fala. Mas quando essa imagem de Cristo é formada dentro de nós, isso fará toda a diferença na minha vida, onde que você estiver. O Espírito Santo de Deus vai te usar, vai manifestar de uma forma gloriosa. É isso que Deus quer na minha vida. O Espírito Santo, Ele habita em mim, eu tenho Ele. Quando Ele está sobre você, Ele tem em você também. Então, se o Espírito Santo, quando Ele habita em você, você tem Ele. Mas quando Ele está sobre você, Ele tem você. Eu posso pertencer a Ele. E aí Ele me leva onde eu não quero. Ele faz aquilo que eu não quero. Mas quando Ele nos usa, quando a imagem de Cristo é formada em nós. Olha o que diz aqui em Gálatas 4,19. O texto que eu já li. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Formado é a expressão verdadeira do fato, é uma imagem real. Se não está formado, é aquilo que é ainda em disforme. Mas quando isso está formado, isso está completo dentro de nós. E aí, para Cristo habitar em nós, Ele precisa esse formato.
Então muitas vezes, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Mas você não tinha a revelação daquilo que a imagem significa. A semelhança é fácil, é o exterior, as coisas externas. Mas a imagem que é preciso ser formada em nós. Para que Cristo ser formado em você. Então isso demonstra um processo. Um crescimento que começa pela purificação do sangue. Jesus nos purificou de todo o pecado. O Espírito Santo vem habitar em nós. Eu começo a viver a plenitude. Eu começo a ser cheio do Espírito Santo. E esse enchimento com o Espírito Santo faz com que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida. Olha para a oração de Paulo. Veja essa oração de Paulo. Já estamos terminando aqui. Efésios 3,16. Olha a oração de Paulo que diz: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com o poder do seu Espírito no homem interior, que habite pela fé nos vossos corações, a fim de que esteja arraigado e fundados em amor. Paulo estava orando, esse homem entendeu esse princípio, ele teve a revelação de Deus, e ele se esforça para que todos pudessem entender, para que ele pudesse ser fortalecido, pudesse tomar posse nos seus corações, desfrutar da riqueza, para que essas coisas estivessem fundamentado, arraigado em amor nos nossos corações. Para que você se torne mais que vencedor, viva uma vida vitoriosa, e é isso que Deus está forjando dentro de mim e você. Se nós não entendermos esse princípio, se nós não tiver a revelação dessas palavras, como que nós vamos desfrutar dos grandes avivamentos que está para acontecer? Por isso você tenha consciência dessas coisas e desfrute dessas coisas. Faça uma reflexão em Cristo Jesus. Deus, eu não entendia, Deus, eu não tinha essa compreensão, mas eu estou aqui, tenho a liberdade, Espírito Santo de Deus, porque a minha vida não é mais a mesma. Esse formato tem que estar dentro de mim. Eu sou imagem do Senhor, eu vou começar a viver essas experiências extraordinárias, viver o sobrenatural, conquistar aquilo que o Senhor nos deu, trazer a sua existência, fazer a sua vontade e não a minha, renunciar a mim mesmo e deixar que o teu Espírito me conduza aonde quer que o Senhor queira, para que as coisas, maravilhas, os sinais, os prodígios, o sobrenatural da parte de Deus frua através da minha vida e sobre a minha vida. É isso que eu profetizo, é isso que eu declaro, é isso que eu estou liberando sobre cada um de vós. Um impacto, um poder, uma manifestação de evidência e sinais e maravilhas sobre essa igreja, para que Deus esteja forjando dentro de cada um de nós também essa imagem de Cristo, para que nós possamos vivenciar as coisas grandes, poderosas, tremenda promessa, desfrutar da nossa maturidade em Cristo Jesus e viver uma vida vitoriosa para todos sempre. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.